Hoje é dia 27 de maio de 2015 e vamos dar início às nossas atividades desta manhã. Antes, lembrando que dois avisos que são regulares, acredito que a maioria já sabe isso bem direitinho, mas é sempre bom lembrar que a recomendação do uso da água magnetizada não é uma recomendação puramente genérica. Ela, apesar de aparentar isto, ela é extremamente específica, porque alguns dos tratamentos que são realizados aqui no Leão na quarta-feira de manhã, na realidade precisariam de muito mais acompanhamentos, talvez 2 ou 3 por semana. Como só temos uma única aplicação semanal, para muitos dos que estão fazendo o tratamento, a água é exatamente o complemento ideal para que os efeitos do magnetismo sejam preservados ao longo dos 7 dias que temos adiante. E algumas pessoas, por diversos motivos, de repente não podem vir à quarta-feira e não vêm e também não providenciam magnetização das águas. Algumas pessoas acham que simplesmente pegando um pouquinho de água e colocando, enchendo de novo, vaziando, e faz o mesmo efeito. Não faz. Não faz porque o quanto energético em cada porção de água é para uma porção. Se você dilui 2 litros num vasilhame que já está praticamente vazio, você simplesmente vai ter uma dosagem muito menor de um percentual que você deveria fazer muito maior. Então não podemos vir, providencie a magnetização de suas águas. Assim como providenciem também para serem encaminhados a tratamento à distância. Só que o atendimento à distância não é simplesmente colocar o nome. Muita gente vai dar o nome ali e desaparece e não volta nunca mais nenhuma informação. O nosso atendimento à distância é diferente do que normalmente acontece na maioria das casas espíritas. Para fazer o atendimento à distância, você tem que estar em conexão no horário entre 10 e 11 da manhã e tem que, ao longo da semana, mandar informações do mesmo jeito como aqui é feito a entrevista. Sem essas informações, com 2 ausências, o nome é retirado do atendimento. Então, estejam atentos. E se houver dúvidas, escrevam para jacomelo@gmail.com e a gente passa o roteiro que deve ser cumprido, seguido, para que o atendimento à distância seja de fato feito. E o segundo aviso diz respeito ao pedido do exercício que temos todos nós que fazer da paciência. Por mais que a gente evite colocar qualquer paciente na frente dos outros, existem situações que não tem como contornar. Tem pacientes que vêm aqui passando dores, tem pacientes que vêm aqui direto do hospital e depois do passe vão retornar para o hospital. Tem pacientes em situação, às vezes, considerada terminal, e essas pessoas não podem simplesmente esperar o fluxo normal. Por mais que seja desagradável quem chegou muito cedo, ser avançado por uma outra pessoa, antes de se aborrecer, procure saber o que está acontecendo, porque existem providências de urgência e de emergência para alguns casos. Vamos ler uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que fala de uma situação que todos nós, de alguma forma, ouvimos ou percebemos. A dos anjos protetores, anjos guardiões. Dentre algumas perguntas, na questão 495, Allan Kardec propôs o seguinte:
Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar que este rebelde aos seus conselhos? A resposta é bem longa e ela foi dada por dois espíritos conjuntamente, São Luís e Santo Agostinho. Eu não vou ler a resposta inteira, apenas uma parte para nós refletirmos nesta manhã. Ele, no caso, o espírito protetor, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Logo em seguida, os espíritos, no comentário, chamam a atenção para toda a estrutura da proposta da doutrina dos anjos guardiões. E creio que tenha sido São Luís que adverte que nós, se tivéssemos noção perfeita da função de um anjo de guarda e de tudo que pode estar por trás da estrutura disso, ou seja, da presença deles, certamente procederíamos de maneira diferente. Com a doutrina dos anjos guardiões, uma primeira coisa fica bem estabelecida. De fato, a lei divina respeita o livre-arbítrio, porque se não respeitasse, eles interfeririam a qualquer momento e nós, em os ouvindo, tomaríamos decisões muito explícitas. Alguns podem até alegar, isso seria ótimo, mas quantas vezes nós vemos pais dedicadíssimos aos filhos, orientando-os e dando-lhes conselhos o tempo inteiro, e os filhos vão viver anos e anos por caminhos que talvez não devessem ter trilhado, até que um dia vão voltar atrás e dizer: por que eu não lhe ouvi, por que eu não segui os seus conselhos? Se nós, em ouvindo os nossos pais, os nossos amigos, nós rejeitamos alguns conselhos, quem nos daria a garantia de que escutaríamos de igual sorte os nossos espíritos orientadores? É claro que Deus nos concede essa presença ao nosso lado. E conforme o início da resposta aqui lido, parece que o problema mais é de audição nossa, ou de péssima audição. Nós não os queremos ouvir, nós não os ouvimos, nós não lhes damos atenção, nós rejeitamos facilmente qualquer conselho e depois nos pomos a reclamar porque as coisas não dão certo. Vemos um indivíduo cego, por exemplo, e alguém lhe dá uma vareta para ele poder se locomover sozinho sem bater de frente em determinados obstáculos. Na hora que a gente tem aquela vareta, como cegos que somos, não basta dizer eu tenho uma vareta, é preciso saber usá-la, identificar a mudança que eu vou encontrar, seja no tipo de solo ou nos obstáculos à frente de forma lateral. Mas normalmente, nós, ao contrário dos cegos previdentes, nós, em relação ao anjo de guarda, nós fazemos exatamente o contrário. Nós não damos muita atenção. Os mais modernos automóveis hoje vêm equipados com o chamado sensor de ré. Você vai dar ré e num dado momento ele começa a apitar e aquele apito fica quase que muito próximo até que ele fica contínuo. Quando ele está contínuo, está dizendo que se insistir vai bater. Mas tem gente que acha que não, esse aviso está errado, e acelera e bate. E depois diz, mas eu devia ter ouvido o aviso do sensor de ré. Seu carro tem isso, então por que você não prestou atenção? Tem automóveis até mais sofisticados que têm sensores dos 4 lados. Mas a gente vê essas pessoas que dirigem esses automóveis, em vez de ficarem mais atenciosos, pelo menos aos ruídos emitidos em defesa, acham que por conta daquele ruído podem fazer qualquer coisa e terminam se envolvendo em acidentes igualmente.
Se isto acontece com coisas tecnológicas desse nível, por que não aconteceria conosco em relação à presença de espíritos amigos a nos dizer para não fazermos aquilo que a gente quer e fazermos aquilo que a gente detesta? Esse é o nosso grande dificuldade. Esta é a nossa grande dificuldade no dia a dia. Não ouvimos os avisos dos nossos anjos de guarda. Nós descartamos tudo isso como, isso é bobagem, isso é superstição, isso é coisa da minha formação educacional, isso são traumas que eu adquiri desde a minha infância, e por aí vamos. E damos muito pouco ouvidos à influência dos bons amigos espirituais. No livro dos Médiuns, no capítulo 24, Allan Kardec estudou, até com uma certa precisão, a questão da identificação dos espíritos. Apesar deste título, é um texto fluente que, acredito, a maioria das pessoas, mesmo com pouca bagagem espírita, lê e assimila tudo que ali está colocado. E dentro daquilo está principalmente o destaque de como identificar a influência de bons espíritos. Não podemos, como espíritas, alegar desconhecimento de causa. Se determinadas sugestões vêm e elas são de alguma forma prejudiciais a mim ou a outrem, dificilmente isto virá de um espírito superior. Mas nós não as aceitamos quando elas vêm dizendo exatamente para fazermos aquilo que devemos fazer, aquilo de bom que seria o mais conveniente para o nosso procedimento. Nós temos de fato muitas dificuldades em lidar com espíritos superiores. Um dos primeiros conselhos seria, portanto, tentar identificá-los. Como na doutrina espírita nós temos em O Livro dos Médiuns este roteiro que é totalmente seguro, por que não segui-lo? É óbvio que a gente vai ter surpresas. Nós vamos ler que determinados espíritos que tínhamos antes como superiores, eles entram agora numa faixa de dúvidas em relação a essa superioridade. Porque a vantagem que tem no Livro dos Médiuns, precisamente nesse item da identidade dos espíritos, é porque ele foi escrito sem prevenção contra nada nem contra ninguém, apenas atendendo a um convite do próprio Jesus quando disse: experimentai se os espíritos são de Deus. Ora, nós somos espíritos, nós temos um roteiro, mas alguém pode até dizer: eu não sou espírita. Tudo bem, mas o roteiro está aberto, não é nenhum livro fechado, não é nenhum livro difícil. Sabemos, ou pelo menos temos onde saber como identificar os espíritos elevados, assim como os espíritos imperfeitos. Por que então não fazer pelo menos uma leitura para tentar buscar entender de onde vêm determinadas informações? No meio espírita hoje, nós encontramos muitas mensagens que são passíveis de reprovação. Eu acredito que o senhor Allan Kardec, se ele estivesse hoje fazendo um levantamento desse volume de mensagens ditas espirituais superiores que nos chegam, certamente ele reprovaria a maioria. E não digo isso de forma casual. Quando ele elaborava a Revista Espírita, ele chegou a fazer uma estatística, dizendo que de cada 3.000 mensagens que ele recebia, indicadas para publicação na revista, destas, apenas 300 seriam passíveis de serem publicadas. Veja que já é um corte violento. Ele rejeita 90% de saída. E destas 300, apenas 30 são de fato dignas de serem publicadas. Ou seja, apenas 1% do total das mensagens recebidas. Isto naquela época onde não havia um interesse tão vivo em se divulgar e em se querer aparecer como médium. Hoje, naturalmente, deveríamos ser muito mais rigorosos. A gente aceita qualquer coisa de qualquer jeito e de onde quer que venha. Isto não é bom. Já comentei aqui que algumas pessoas me perguntam: você tem notícias de Dona Dagmar? Eu digo: tenho. Ela já escreveu? Eu digo: já.
Agora eu não sei quantas vezes. Eu sei que mensagens em nome dela já vieram muitas. Mas como eu a conheço muito intimamente, eu rejeito a grande maioria. Rejeito porque para dizer meu filho eu te amo, isso ela não precisaria escrever. Para ela dizer alguma coisa que é contra o princípio como ela se portava na vida, ela precisaria primeiro fazer um preâmbulo, e ela sabe disso, dizendo o porquê da mudança. Mas aí de repente Dona Dagmar vem por tudo quanto é lado. Eu agradeço, recebo, mas daí a dizer que eu entendo que seja literalmente ela está numa certa distância. E por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso pelo mesmo princípio. O princípio é um só. De onde quer que venha e de quem quer que seja a mensagem, que nós analisemos. Mas o nosso anjo guardião não anda escrevendo para a gente. E nem anda aparecendo como assombração. Ele surge nos momentos mais sutis e da maneira mais sutil. Cabe a cada um de nós começarmos a executar um processo de identificação dessas personalidades. Muita gente diz, quem sou eu para ter um espírito protetor perto de mim? Quem é você? Você é filho de Deus. Mas por que eu não percebo? Porque você não está preparado para isso. E como é que eu me preparo? Primeiro de tudo, preste atenção. Sinta-o. Perceba aquilo que muitas vezes você já recebeu de bom e rejeitou. E da próxima vez, pondere outra vez. Perceba que na vida nós já cedemos muito a situações complicadas desnecessariamente. É preciso que a gente dê ouvido. E o melhor exercício de saída é lembrar no tempo em que os nossos pais corresponsáveis nos davam algumas indicações, orientações, sugestões, conselhos e até mesmo nos impunham comportamentos. E a gente, por atitudes de rebeldia ou de incompreensão, queríamos, achávamos e terminávamos fazendo algo totalmente contraditório com resultados lamentáveis. O mesmo acontece com os nossos anjos protetores. Eles nos sugerem, só que agora sutilmente. Mas o mais grave da questão que foi abordada é que se nós continuamos insistentemente preferindo as orientações inferiores, chega um momento em que eles se afastam e deixam. Afinal de contas, a vida é nossa, a sua vida é sua. Uma hora você vai perceber que não está muito bem, aí pede socorro. Não é que os espíritos se melindrem, mas por eles terem muito o que fazer, eles não podem também ficar indefinidamente insistindo em alguém que não quer. Seguem literalmente a proposta de Jesus. São cegos que conduzem cegos. Não têm olhos de ver, não têm ouvidos de ouvir. Então, vão cair no fosso e quando estiverem lá embaixo, pedirão socorro. E aquele que vela por alguém que é menor, está sempre por perto, para na hora do socorro, resgatá-lo mais uma vez das trevas em que se projeta, para ressurgir ante um novo horizonte que se descortina com um novo raiar de um novo dia. Vamos relaxar, ficar bem tranquilos. Vamos mentalmente reconhecer que é o nosso momento de boa sintonia. É o momento de elevarmos a nossa mente para as melhores imagens que temos criados, procurando lembrar dos momentos de alegria e satisfação para vivê-los novamente, pelo menos na sua emoção. São momentos estes de relaxamento em que nós podemos nos encontrar com o eu que dentro de mim me diz: quero ser melhor, quero estar muito bem, quero viver e vencer. Esta é a nossa busca desta manhã. O encontro comigo mesmo, o autoencontro. Porque apesar de muitas vezes nos sentirmos agitados ou acomodados, lá no fundo de nossa essência, existe sempre pulsando como um coração que nunca para de bater, a nos dizer: vamos, podemos,
sejamos, realizemos. E para sentir todo este pulsar, o ideal é tomarmos esta posição de relaxamento. Relaxamento total. Um relaxamento do corpo em primeiro momento, em que nada nos comprime, nada nos contém, e que sentimos de certa forma uma expansão de nós mesmos dentro de nossos próprios limites. Para isso nós podemos fazer de início uma inspiração profunda, levando o ar a comprimir o diafragma para baixo, enchendo desta maneira todos os pulmões. Reter um pouco e depois expirar com tranquilidade. Inspiremos diafragmaticamente, retenhamos um pouco a nossa inspiração e liberemos o ar com tranquilidade. Sintamos que o nosso corpo é invadido por ondas de correntes de sangue e de linfas, que parecem dizer a cada escaninho de nosso corpo que bênçãos novas se renovam, nos favorecendo com a renovação celular. Inspiremos profundamente, retenhamos um pouco, e enquanto liberemos o ar, percebamos como tudo do nosso corpo se movimenta e se renova. Inspiremos mais uma vez. Sintamos-nos bem relaxados e devolvamos o ar à natureza com toda a nossa gratidão. Neste estado de relaxamento, deixemos agora a nossa mente vagar pelos momentos de intensa felicidade que vivemos, desde a infância, desde a juventude até os dias de hoje. Mergulhemos nos oceanos de felicidade e de alegria de nossas vidas. Não temamos, pois que tudo isto continua sendo muito bom para a nossa alma. Os momentos de encontro conosco mesmo, buscarmos dentro de nossas almas os grandes momentos de alegria e de felicidade. Se nós já vivemos tudo isto, é sinal de que podemos continuar vivendo tantas vezes nós queiramos. Mergulhemos quando inspiramos. Mergulhemos em nossos sentimentos. Reacendamos essas chamas de alegria e devolvamos à natureza a nossa gratidão. Enquanto estamos relaxando, enquanto estamos revivendo estes momentos, que vamos repetindo pelos exercícios de respiração, os amigos espirituais, os anjos protetores de cada um de nós, assim como os orientadores que dirigem do lado espiritual esta casa e este trabalho. Eles já reúnem tantas energias vivificantes, tantos fluidos salutares, tantas bênçãos, enfim, para que nós as aproveitemos. Inspiremos novamente, deixando penetrar no nosso corpo não só o oxigênio, mas as boas lembranças de alegria e felicidade. Retenhamos esses instantes e devolvamos a vida com gratidão. O mundo espiritual já começa a nos deitar as suas bênçãos. São fluidos muito sutis, tão suaves que precisamos estar muito atentos, mas numa atenção igualmente suave.
para percebermos a suavidade com que estamos sendo envolvidos neste instante. Os nossos magnetizadores encarnados anexam agora os seus fluidos igualmente benfazejos, como a fazer um tempero abençoado de tudo isto que aqui viemos buscar. Inspiremos todos esses fluidos, todas as nossas agradáveis memórias, vibrações, sensações dos momentos de alegria e felicidade. Retenhamos e depois devolvamos com muita gratidão e sorriso tudo de bom que temos recebido. São tantas as energias aqui neste instante, que basta nos envolvermos com tranquilidade e cada um de nós perceberemos que renovação maravilhosa acontece neste instante. Os espíritos trabalham diretamente sobre alguns de nós, como a nos indicar pontos, dando-nos opções, favorecendo-nos com ideias felizes. E as energias, agora no verdadeiro caldo energético, nos atingem, nos envolvem, nos reparam determinadas desarmonias localizadas. Aproveitemos, queridos amigos e amigas, aproveitemos estes instantes tão difíceis de acontecer em outras ocasiões. A fusão da nossa alegria, da nossa memória no que há de melhor, com as energias dos nossos protetores a nos dizerem e nos envolverem todas as luzes das bênçãos, do sentir e do saber. Tudo isto consistido numa fusão de energias também anímicas, materiais, para gerar impregnância mais profunda em nossos corpos e psiquismos. Continuemos relaxadamente inspirando, retendo um pouco e expirando com gratidão. Mantenhamos-nos alegres, mantenhamos acesa a chama da felicidade. Busquemos com estas energias tudo aquilo que aqui viemos buscar. Sigamos orando, meditando, revivendo os melhores momentos, enquanto os nossos magnetizadores vão providenciar a magnetização de nossas águas, para, como um complemento abençoado de nossas terapias, sairmos revigorados para as novas etapas da nossa marcha, do nosso caminhar. Fiquemos todos em oração. Não percamos esta oportunidade. São muitos espíritos e é muita energia para que nos beneficiemos. Fiquemos em oração, em sintonia com o que há de melhor na vida.